Sabe, a história que a gente conhece é sempre a história dos vencedores. É a história da roda, da prensa, da eletricidade, aquelas invenções que, bom, mudaram o nosso mundo para sempre. Mas e as outras? E aquelas ideias que eram absolutamente geniais, mas que por um capricho do destino acabaram se perdendo nas sombras do tempo? É como se a gente entrasse hoje num museu invisível, um lugar que guarda todas as tecnologias perdidas, todos os futuros que poderiam ter sido, mas nunca foram. A gente vai mergulhar nas cinzas do tempo para resgatar algumas dessas maravilhas que a história deixou para trás. A nossa primeira parada é nas profundezas do mar, num antigo naufrágio grego. Lá, no silêncio do oceano, em meio a todo tipo de relíquia, encontraram um quebra-cabeça, um mistério feito de metal e engrenagens. E não era qualquer coisa. Era um artefato com mais de 2000 anos. A complexidade dele era fora do normal. Era algo que, pela lógica, simplesmente não deveria existir naquela época. Era um mecanismo de anti-cítera. Pensa num computador analógico, todo feito de bronze, capaz de prever o movimento dos planetas e até eclipses com uma precisão que, francamente, assusta. Para se ter uma ideia, algo parecido só foi ser construído de novo mais de 1000 anos depois. Então, por que essa tecnologia simplesmente sumiu? A verdade é que todo aquele conhecimento, toda a genialidade para construir aquilo se perdeu na poeira quando as grandes civilizações caíram. A humanidade teve que basicamente redescobrir a computação do zero milênios mais tarde. Foi um passo gigantesco para trás no nosso caminho. Agora, a gente deixa essas ruínas submersas para trás e navega pelos mares turbulentos do Império Bizantino. Lá, uma arma terrível, quase lendária, garantiu que a frota deles dominasse os mares por séculos a fio. O nome dela era fogo grego. Imagina uma substância que queimava em cima da água, que grudava em tudo, madeira, pessoas, e era impossível de apagar. A fórmula era o segredo mais bem guardado do Império. Era uma arma que causava pânico, devastação, e que decidia o resultado de batalhas antes mesmo de começarem. E a ironia da história é que o mesmo segredo que tornou essa arma tão poderosa foi o que causou o seu fim. Guardaram a fórmula tão, mas tão bem, que quando o Império começou a ruir, ela simplesmente se perdeu. Sumiu para sempre, engolida pela própria escuridão que a protegia. A próxima parte da nossa jornada é sobre uma mente que não só via o futuro, mas parecia viver nele. Um gênio da eletricidade com uma ambição que ia muito além do nosso planeta, Nikola Tesla. Ali na virada para o século XX, numa época de muita esperança e invenção, Tesla fez uma declaração que deixou todo mundo de queixo caído. Ele dizia estar recebendo sinais inteligentes de outro mundo. Pois é, ele dizia que tinha criado um aparelho, o Teslascope, para se comunicar com outros planetas. Naquela época, isso não soava como ciência, soava como loucura, coisa de ficção científica. A visão dele de um universo conectado era radical demais, incompreendida demais. As pessoas que financiavam seus projetos pularam fora, as ideias foram parar na gaveta e o sonho de conversar com as estrelas teve que ficar esperando por uma outra geração. E agora, a gente avança no tempo, direto para o coração da Guerra Fria. Uma época de ambições gigantescas. E no meio da corrida espacial, surgiu um projeto de uma audácia, assim, inacreditável. A ideia era nos levar para as estrelas de um jeito, digamos, explosivo. Pensa na década de 50. Enquanto o mundo todo olhava para cima, maravilhado com os primeiros satélites, um grupo de cientistas já planejava uma viagem muito, mas muito mais longa. E a propulsão viria da força mais poderosa que a humanidade conhecia. Esse era o Projeto Orion, uma nave gigantesca movida por uma série de pequenas explosões nucleares controladas na parte de trás. Um conceito brutal, mas incrivelmente poderoso. Uma nave assim poderia levar uma tripulação a Marte em questão de semanas, não meses. Só que essa ideia grandiosa nasceu num mundo que tinha pavor dela. Os tratados de proibição de testes nucleares, o medo de uma guerra atômica, tudo isso selou o destino do Projeto Orion. A nave que poderia ter nos transformado numa espécie interplanetária nunca saiu do papel. Então, vamos lá. Um computador da antiguidade, uma chama que não se apaga, um rádio para as estrelas, uma nave nuclear. Cada uma dessas histórias nos faz pensar na mesma coisa, em como a jornada do progresso humano é frágil e cheia de curvas. Quando a gente olha para essa linha do tempo, não dá para ver uma subida contínua, né? O que a gente vê são picos de genialidade seguidos por longos períodos de esquecimento.
A gente vê ideias que nasceram séculos antes da hora, só para desaparecerem como fantasmas na história. Essas invenções são lembrete de que o progresso não é uma linha reta, não é inevitável. É um caminho torto, cheio de becos sem saída, de desvios, e nessas curvas, muitas das ideias mais brilhantes acabam se perdendo, esperando, com paciência, que uma nova era as encontre de novo. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. De todas essas maravilhas que se perderam, de todos esses futuros que não aconteceram, qual delas teria o poder de mudar mais o nosso mundo hoje? A resposta, de certa forma, diz muito sobre o tipo de futuro que a gente ainda sonha em construir. Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta e deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.